Santa Catarina e fez um treinamento junto com o Instituto de Meio Ambiente do estado de Santa Catarina, né, onde o pessoal também estava começando, fazendo esse treinamento com drones. Então, trocando as experiências, vendo ali o que estava dando certo, o que não estava sendo dificultoso, para conseguir implementando essas atividades. Pode passar. Uma coisa que, daí, passando já para a ideia ali, para a parte de capacitação, que é fornecida pela Defesa Civil do Estado, é sempre pautada na regulamentação legal. Uma preocupação grande que a gente sempre teve é, todo mundo vai lá, chega, compra o seu drone e bota em operação, começa a voar, mas sem lembrar que isso daí é uma aeronave. Isso está entrando no espaço aéreo e pode causar problemas. Isso tem que ser feito de uma maneira consciente, né? Consciente dentro da legalidade. Pode passar. Então, a partir dessas experiências, dessas trocas, o que aconteceu? O pessoal elaborou um manual de procedimento padrão. E é a partir desse manual que são feitas as capacitações para o pessoal dos municípios, das regionais, outras instituições parceiras, e também um relatório de operações. Então, tanto a instrução sobre como você deve operar esse drone, quanto um relatório depois que você fez ali para sempre estar apontando os problemas, possíveis resultados positivos e negativos daquela operação. Se puder clicar em cima do manualzinho. Então, aqui é só para vocês terem uma noção, né, do que foi feito, né? Pode passar rapidamente, por gentileza. Descer. Então, assim, tem parte legal, né? Então, ali, pode ir descendo, que a gente só passar rapidamente. Se tiverem curiosidade, né, a gente pode ideia o que é feito antes do voo, o que é feito durante e após o voo. Então, um procedimento ali todo para lembrar e não ter problemas, né? Para não chegar também na hora lá, putz, esqueci a asa do drone, esqueci a bateria sobressalente, esqueci de ver se eu ia conseguir fazer o voo nesse local, porque tem local em que você tem restrição aérea. Então, várias informações ali para auxiliar e garantir o sucesso daquela operação, porque de nada adianta eu ir até uma determinada área, inclusive teve ano passado uma situação assim que o pessoal da Secretaria de Administração estava querendo fazer uma verificação numa área, só que pela proximidade de uma área, tinha uma área que era do Estado, né? Que eles iam absorver aquilo ali também para fazer outras atividades naquela área. Então, não dava para subir com drone ali, apesar deles quererem por causa dessas restrições. Então, isso tudo é sempre importante a gente frisar e trabalhar com os municípios. Pode passar, por gentileza. Daí, em 2018, né, acho que foi o ponto-chave. Depois dessa primeira capacitação, um trabalho de ir lá conversar com o pessoal da Receita Federal, a gente conseguiu trazer vários drones. A gente tinha, na época, 15 regionais de Defesa Civil, a gente conseguiu um drone para cada regional de Defesa Civil do Estado, para que pudesse também fazer as operações e apoiar os municípios. E foram distribuídos daí pelo menos uma aeronave para cada uma dessas regionais, além de ter algumas sobressalentes daí com a Defesa Civil do Estado. Então, aqui foi feito treinamento para praticamente todo o pessoal da Defesa Civil Estadual. Logo na sequência, pode passar, por gentileza. Foi feito os treinamentos com o pessoal das coordenadorias regionais, foram feitos 2 treinamentos para que
todos eles pudessem ter essa capacidade de auxiliar os municípios. Então, nesse primeiro momento, pode passar. E a partir daí foram sendo implementados, né, vários treinamentos. Tanto, então, pessoal, bombeiro, guarda municipal das prefeituras, principalmente aquelas mais próximas da capital, mas tem também do norte do estado, tem pessoal que foi capacitado. Teve uma ação junto com o Ministério da Agricultura e a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR, para a febre aftosa. Então, o pessoal foi capacitado também, alguns policiais militares ali do 20º Batalhão. Então, fora uma troca constante ali de informações com o Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar, que também está com vários drones, o pessoal está se capacitando bastante, inclusive nessas operações agora de defesa civil, usaram um drone que eles compraram agora recentemente, que tem câmera térmica também, né, para identificação de vítimas. Aqui algumas fotos aqui de alguns. Aqui 4 barras. Tá caindo aqui de vez em quando. Aqui 4 barras na região metropolitana do estado. Acho que aquele dali também não está. Pode passar. Esse ladinho acho que ficou melhor aqui. O próprio pessoal. Vocês estão me ouvindo? O próprio pessoal da prefeitura também, então, não só, mas também das prefeituras, né, foram capacitados. Por quê? Pela própria normativa, eu não tenho apenas, imagine assim, a pessoa. Antecedência, certo? 48 horas de antecedência. Já Defesa Civil, Segurança Pública e órgãos públicos, eles têm outras possibilidades. Então, o que a gente chega lá para capacitar e fazer é mostrar todas essas possibilidades. Vocês podem fazer legalmente, não precisam ter, faz o pedido de voo, como fazer isso, como ter o registro da aeronave corretamente, o registro dos pilotos corretamente, para sair tudo dentro dos parâmetros e não ter nenhum problema, né? Pode passar. Aqui também outros treinamentos, né? Lembrando que a gente sempre faz, primeiro, uma parte teórica, né, principalmente abrangendo a legislação, mostra ali também os equipamentos, né, os softwares que podem ser utilizados, e outra parte prática, né, para o pessoal ir lá e fazer o voo exatamente com a aeronave. Pode passar. Visões, né, futuras também, né? A ideia é ampliar ao longo do tempo ali também para operar aeronaves com asa fixa, para mapeamentos maiores de área de risco que podem ser utilizadas. Utilizar programas também de identificação de padrão por imagens, juntamente com com as câmeras ali, para poder permitir melhores modelagens. E também pensar numa forma de garantir a autonomia de transmissão de imagens ao vivo. A gente fez alguns testes, por exemplo, em simulados que a gente fez na região litorânea, que inclusive é bem complicado ali a questão de conexão. Mas a gente conseguiu fazer um acompanhamento da saída das equipes no quartel, acompanhar até determinado ponto, ao vivo, então, no nosso centro de gerenciamento em Curitiba, enquanto o pessoal estava fazendo a prática lá. Pode passar. Então, as operações, elas são variadas, né? Então, a gente tenta passar isso
para os municípios e para as outras instituições que a gente capacitou e que vai capacitar, é que a gente, tanto na parte operacional, né, de atendimento, levantamento das áreas afetadas pode ser utilizado. Aqui, nesse caso, a gente tem também o nosso sistema, né, o SysDC, em que as fotos que vão sendo tiradas, elas vão sendo carregadas para mapear, né, a gente manter o registro disso, né, de tudo que foi afetado. Pode passar. Também formulários do nosso plano de contingência online, então o município entra lá e faz o cadastro do plano de contingência, e para melhorar isso daí, ele vai lá e tira uma foto, né, foto aérea do local, consegue ter uma visão muito mais abrangente, muito melhor daquele local. Pode passar. Aqui a gente passa depois, ali tem um videozinho, a gente pode ir para frente, daí no finalzinho a gente deixa rolar um pouquinho, né, que alguns mapeamentos também de encosta, quando o nosso geólogo vai fazer alguma vistoria, a ideia é também que ele vá junto do drone e consiga fazer mapeamento. Pode passar. Que a gente, né, pode dar um clique a mais, tem mais um. Então, vocês podem ver como é diferente a imagem da ortofoto, né? Então, que é produzida, mesmo tendo uma boa imagem pelo Google Earth, quando você faz esse mapeamento com um drone, e daí você joga no programa, você consegue ter uma foto com qualidade muito melhor. Então, a ideia é ir aproveitando isso, jogar nos programas, tentar implementar, adicionar lá no nosso sistema também, para que a gente consiga fazer uma análise e depois, com outros programas, também permitir modelagens de risco melhores. Pode ir em frente. Aqui também outros exemplos, né? Pode passar. A resolução, né, fica muito boa, né? Você consegue identificar muito melhor ali os pontos altos. Pode ir. Aqui também outro exemplo, né? Eles vão vendo como ele fica, vai recortando ali o desenho, você consegue no software fazer, né, trabalhar com a angulação dele. Pode passar. Aqui, aquele que eu falei também no simulado que a gente utilizou para febre aftosa, então não simplesmente só para ações de defesa civil, mas a gente apoia os outros órgãos e instituições. Aqui, simulando, né, um saneamento de focos de febre aftosa. Pode ir em frente. Ali, controle de trânsito e pontos de bloqueio ali, né, para evitar também chegada de pessoas não autorizadas. Então, esse auxílio a outras operações. Pode ir em frente. Então, esse é um pouquinho da experiência que a gente tem para passar. Se quiser só deixar lá um pouquinho no vídeo, lá, acho que é o número 3, né? Deixa eu dar aqui. Daí a gente, não sei se ele está indo direto ali, né? Tá bom? Mas é isso, fico à disposição também para a gente conversar mais na sequência. Obrigado. Obrigado, Vidal. Essa apresentação me chama a atenção, porque esse instrumento tem 1001 utilidades, né, desde que bem utilizados. E, assim, uma das melhores imagens que eu já vi em desastre foram feitas, as melhores imagens que eu já vi em caso de desastre foram feitas por equipamentos desse tipo, tá? Então, vale muito a pena fazer um esforço para adquirir pelo menos um equipamento desse, ou utilizar-se de outras formas para a gente ter esse equipamento. Por exemplo, Receita Federal. Aliás, a Receita Federal tem um monte de coisa apreendida e muitas vezes não sabe muito bem o que fazer, né? É claro, tem um trâmitezinho burocrático para você solicitar e tudo, mas o peso do colete costuma ajudar, né, nessas horas, né? Olha, eu preciso de um equipamento para me ajudar a fazer defesa civil. Ora, né, então isso funciona. E por quê? Porque vai ser usado para defesa civil mesmo, não vai ser usado para brincar com um menino, né? Então, esses dois pontos
são fundamentais enfim, insisto, a gama de utilização desse tipo de equipamento é muito grande, né? Então, parabéns. Então, rapidamente, né, só para fazer um complemento, né, a gente aproveita também essa experiência de São Paulo, ali, né, a Major Cláudia aproveitou, a gente fez uma proposição de emendas parlamentares no ano passado. Nesse ano, a gente está alterando para ter um kit especificamente com drones, também vai com drone, a gente tem um aplicativo ali para o mapeamento do plano de contingência, então, para que o município possa implementar isso na prática, e, né, Receita Federal e afins aí, para a gente conseguir, né, implementar, conseguir esses itens. E, né, não sei se todos conseguiram ter acesso ali, né, mas também o pessoal estava conversando, né, com o OpenStreetMap, né, Humanitarian OpenStreetMap. Eles trabalham também com drones para fazer modelagem, assim. Excelente. Excelente, vale a pesquisa. Valeu, gente. Capitão, muito obrigado. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vai embora. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu acho que a apresentação foi muito detalhada, inclusive. Bom, obrigado. Qualquer coisa, está à disposição, está por aí, né? E agora nós vamos para a nossa última apresentação do dia. Nós vamos chamar os colegas Pedro e Finéias, da Defesa Civil de São Carlos, interior de São Paulo. Eles tentaram arduamente ontem, naquele aplicativo nosso, tentaram trabalhar e tentaram, não conseguiram, mas acho que agora vai ser mais legal. Vão falar sobre medição de níveis de rios para alertas. É isso mesmo? Isso. Muito bem, vamos lá. Bom, São Carlos é uma cidade no centro-oeste do estado, 200 mil habitantes, 550 indústrias, 3 campos universitários, é uma cidade, a gente chama de cidade universitária. Então, para vocês terem um contexto, né, sofremos inundações desde 1900, o início do século passado, né, são recorrentes, e de 7 anos para cá é que estão se tomando medidas mitigadoras para reduzir esse impacto. Pode passar. Então, a boa prática no caso é que, como nós temos 22 córregos dentro do município, o município nosso tem 100 quilômetros de norte a sul e de leste a oeste 50 quilômetros, tá? A área urbana é cortada por 8 córregos e um rio. E como toda cidade brasileira foi ocupada de qualquer forma, então a forma que conseguimos encontrar uma ação mitigadora era em conjunto com a Guarda Municipal, que o Finéias aqui faz parte da Guarda, do DTI, se desenvolveu, né, um sistema que, na verdade, foi junto com a Universidade Federal de São Carlos, né, e tentando emitir alerta no momento que acontece o fato ou até com previsão. Adiante, por favor. Aí, pode dar um clique? E por sua história rica em desenvolvimento, a identidade de nossa cidade está ligada à produção de conhecimento, inovação e tecnologia. A memória da cidade é rica desde os tempos do café, com registros preservados de suas fazendas, do desenvolvimento da cidade e da origem de sua população. A cidade moderna, que teve luz elétrica e bonde nas ruas há mais de 100 anos, se transformou com a chegada de 2 universidades públicas, centros de pesquisa e de inovação. Muita coisa transformou a cidade de São Carlos em uma das melhores do estado de São Paulo para se viver. O clima do interior e a inspiração por inovação
fizeram de São Carlos uma cidade procurada por muita gente, seja para passar alguns anos estudando, para fazer negócios, participar de eventos e até morar. Localizada no centro do estado, daqui para a capital são 230 quilômetros, por meio de ótimas estradas. Há anos, São Carlos recebe visitantes de todos os cantos do Brasil e do mundo, atraídos pela cultura, lazer, empresas e universidades. Para atender os turistas, a cidade tem ótima estrutura de hotelaria, comércio diversificado e opções de entretenimento e lazer como o Sesc e o Teatro Municipal. E para quem não abre mão de fazer turismo na natureza, aqui é um lugar repleto de passeios ao ar livre. São cachoeiras, sítios rurais, fazendas históricas, pesqueiros e um parque ecológico municipal que é referência nacional. Quem não gostaria de viver em uma cidade assim? Convidamos você a viajar para São Carlos. Bora lá! Bom, eu já falei do problema, e só citando que por cada 200 habitantes, nós temos um doutor. Então, a cidade, possivelmente, no Brasil, que tem a maior quantidade de doutores por metro quadrado. Tem regiões da cidade que você vai encontrar grupos de universitários falando em 4 ou 5 línguas diferentes. É bem interessante. Adiante, por favor. Mas sofremos enchentes, né? Mesmo com toda essa... Aí nós temos uma defesa civil que está inserida dentro da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Quero deixar claro que a nossa apresentação não foi em concomitância com a Major Cláudia. A gente não sabia o que ela ia apresentar, nem ela sabia o que a gente... Porque eu vou falar da aparelhagem também. E aí nós temos uma sede que foi reformada. Há um ano nós estamos lá. Adiante, por favor. Recebemos equipamentos por fonte 1, recursos próprios, e também através da ação de aparelhamento que a Major apresentou. E nós temos um trabalho há muitos anos com o Ministério Público. Toda a ação da Defesa Civil é endossada por um promotor de justiça. Então, nunca efetuamos nenhuma ação ilegal. E quero deixar bem claro que isso a gente copiou da cidade de Houston, que nós estivemos estagiando lá e encontramos um juiz que assinava dentro da Defesa Civil. Só que a gente não conseguiu trazer isso para a justiça brasileira, mas o Ministério Público nos apoiou e nunca mais deixamos de trabalhar com eles. Adiante, por favor. Essa é a sede da Defesa Civil. Nós temos 2 viaturas. Adiante, por favor. Temos uma estação meteorológica na Defesa Civil e mais 2 instaladas em pontos opostos e 10 pluviômetros automáticos, especialmente nas cabeceiras, nos pontos estratégicos, né? Temos uma sala de monitoramento, né? Embora a gente compartilhe informações com o Centro de Operações da Guarda Municipal, né? Adiante, por favor. Aí vocês podem ver todos os equipamentos que a Major Cláudia falou, nós temos. A gente trabalha junto com o Corpo de Bombeiros, né? Até pequenas situações a gente assume e deixamos o bombeiro para situações maiores, né? Adiante, por favor. Aí vocês podem ver à direita embaixo a estação meteorológica e mais um pluviômetro a mais. Aí vocês podem ver o bote inflável, etc., né? Adiante, por favor. A estação são costais elétricos para combate a fogo e mato. Adiante, por favor. Aí o projeto começou com o professor Rafael Vidal Aroca. Na época era diretor da Agência de Inovação do Departamento de Computação. E ele chamou o coronel Samir, que é o nosso secretário, e falou: eu acho que eu tenho tecnologia para montar isso aqui. E aí começa o projeto. E agora... Boa tarde. Próximo.
Então, o projeto foi desenvolvido localmente lá em conjunto com a Universidade Federal, né? Então, ele é um projeto que emite os níveis de rio, tem o nível normal, nível de alerta, nível de atenção e nível crítico. Esses níveis de rio, quando vai subindo, ele vai enviando online para as pessoas, ou por SMS ou por WhatsApp. E as pessoas que estão coisando no sistema. Próximo. Isso aí foi o início do projeto, por o que a gente fizemos, que é o Centro de Operações do Centro de Controle Operacional da Guarda Municipal, Defesa Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, que vai online em todas as medições do rio. Próximo. Aí fizemos 4 projetos que foi instalado nos leitos dos rios, em 4 pontos diferentes da cidade, que ele emite, como eu falei, em tempo real, para a Guarda, para a Defesa Civil. Próximo. Aí, isso é próximo. Aí, o software é desenvolvido tudo software aberto, né, que é em PHP, HTML, CSS, banco de dados MySQL, e os sensores são tudo alimentados pelo Arduino, né? Tudo coisa de baixo custo. Próximo. Próximo. Como eu falei, o Arduino ele monitora todo o ambiente externo, que a temperatura, a umidade, direção do vento, o pluviômetro, a pressão atmosférica, o nível do rio, e manda para o servidor que atualmente está instalado na Universidade Federal. Mas ano que vem vai ser instalado na Guarda Municipal. Próximo. Aí, como eu falei, os sensores que tem na nossa estação meteorológica e o ultrassom que mede o nível do rio. Próximo. Isso aí foi o primeiro sensor que nós fizemos, num protótipo, né, que foi até em estaca de madeira, né, para medir certinho se está funcionando. Próximo. Aí, como eu falei, que o sistema de rio é definido em 3 etapas, né? Alerta, crítico, atenção, alerta e crítico, né? O por SMS é o WhatsApp, que é transmitido. Isso aí o professor Rafael da UFSCar, ele vai falar. Pode clicar em cima, clica em cima do vídeo. Von Braun e docente voluntário da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. O monitoramento dos rios é realizado através de sensores instalados acima dos leitos dos rios, sendo que as informações são transmitidas em tempo real para o Centro de Controle Operacional da Guarda Municipal, que funciona 24 horas por dia. O sistema desenvolvido permite que as forças de segurança pública, Defesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Polícia Militar possam agir com alguma antecedência. Também que a sociedade tenha conhecimento da possibilidade de enchentes, principalmente aqueles diretamente afetados, como comerciantes das áreas atingidas. O software foi desenvolvido com plataformas abertas e gratuitas, Linux, PHP, HTML, JavaScript e banco de dados MySQL, possibilitando a implementação de interfaces gráficas em ambiente web de nuvem para que os usuários possam incluir, buscar e manipular informações do sistema. Para a coleta dos dados no campo e integração dos sensores ao software, foi utilizado como base o Arduino, que é uma plataforma embarcada, aberta e de baixo custo. O Arduino monitora o ambiente externo através de sensores que captam as informações e as enviam utilizando tecnologia de transmissão sem fio, 3G, 4G, ou mesmo comunicação por fibra ótica, inclusive já utilizando a infraestrutura disponível no município de São Carlos, a rede SANCA.
Os sensores utilizados incluem sensor de umidade, temperatura, sensor de pressão barométrica e altitude, sensor de radiação solar, detector de chuva, pluviômetro, sensor de direção do vento, sensor de velocidade do vento e sensor de nível do rio, medindo a sua altura através da tecnologia de ultrassom. Como prova de conceito, foi instalado um ponto com sensores que monitoraram o rio, além de outros parâmetros, transmitindo as informações com sucesso. Essa prova de conceito já está em operação há mais de 3 anos e já coletou mais de 6 milhões de leituras desses sensores, que podem ser utilizadas para análises históricas e previsão de possíveis eventos com base nesses dados. Temos ainda um sistema de alertas, em que é possível definir níveis de alerta, como normal, atenção e alerta emergencial, com parâmetros definidos pelos administradores do sistema. Quando um alerta de emergência é detectado, o sistema automaticamente envia mensagens por SMS ou WhatsApp, conforme a escolha do usuário cadastrado no sistema. Próximo. Então, a implementação foi feita pelo professor Rafael, pelo Departamento de Impressão, Inteligência e Tecnologia. Próximo. Isso aqui é as fotos da implementação na época. Próximo. Isso aí foi feito a colocação de sensores. Próximo. 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 Isso aí é a instalação de sensores no leito do rio. Próximo. Próximo. Aí as dificuldades que nós tivemos para implantar esse sistema lá é a dificuldade de burocracia, né? Para comprar as peças, demora muito tempo. Só isso só. Pedro? Retorna no começo, tem um vídeo da enchente. Há 2 anos atrás, no dia 26 de novembro, onde choveu 130 milímetros em 20 minutos. E num raio de mais ou menos 7 quilômetros. Esse vídeo aí. Aí vocês vão observar, 120 lojas foram totalmente destruídas. Assim, de limpar o que tem dentro. Em torno de 5 milhões de reais. Observem os veículos que estão sendo arrastados. Não tivemos uma vítima. Sou bombeiro, esse dia resgatou 150 pessoas. Sou bombeiro.
Obrigado. Muito obrigado pela apresentação. Esse último vídeo aí, né? Ó, enfim, eu me lembrei de imagens de tsunami, né? A gente sabe que esse tipo de coisa é cruel. E deu para ver ali nesse vídeo, quando vocês estavam mostrando a implementação dos sensores, do equipamento, o rio estava bacana, estava baixinho, né? Mas quando a gente vê isso aí, a gente consegue entender a importância que é ter esse monitoramento, né? Então, muito obrigado. Vocês... Acredito que quando estiver tudo fechado, pronto, a universidade deve disponibilizar todo o know-how para quem quiser pegar. Acho que vai ser livre isso. Então, isso é uma informação bem importante. Então, a gente pode pegar emprestado essa utilização, esse conhecimento. Que, na verdade, quando a gente criou o Banco de Boas Práticas, a nossa ideia inicial era justamente essa. Todas as 84 boas práticas que estão lá, um dos requisitos, inclusive, obviamente, todas que vocês apresentaram, um dos requisitos era a replicabilidade. Obviamente, com as adaptações, né, mas precisa ser replicável, né? Então, muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta, algum detalhezinho técnico? Só uma dúvida, vocês chegaram a ter algum problema com os sensores nessa chuva aí? Não. Não deu nenhum funcionaram problema. Bem? Funcionaram tudo normal. Então, gente, se não temos mais dúvidas, nem mais comentários, a gente está encerrando a sessão agora, 15h, né? Rafael Chadec, quer falar alguma coisa? Então, eu, de antemão, agradeço a presença de vocês e muito obrigado por comparecer. O que vai ter? Ah, é verdade. O Rafael disse que vocês podem ficar aqui porque vai ter jogo no telão. Né, Rafael? Vai ter... Tem 2 aqui. Quer falar? Obrigado, gente. Só lembrando, continuam, né, outras oficinas ali, tem programação até às 5 da tarde. E obrigado a todo mundo.